tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gesarenos. Logo que ele desembarcou, saiu ao seu encontro dos túmulos onde morava um homem possesso de um espírito impuro. Já ninguém conseguia prendê-lo, nem sequer concorrentes, pois estivera preso muitas vezes com grilhões e cadeias, e ele despedaçava os grilhões e quebrava as cadeias. Ninguém era capaz de dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, entre os túmulos e pelos montes, a gritar e a ferir-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu a prostrar-se diante dele e disse, clamando em alta voz: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes." Porque Jesus dizia-lhe: "Espírito impuro, sai desse homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "O meu nome é Legião, porque somos muitos." E suplicava instantemente que não os expulsasse daquela região. Ora, ali junto do monte, andava a pastar uma grande vara de porcos. Os espíritos impuros pediram a Jesus: "Manda-nos para os porcos e entraremos neles." Jesus consentiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A vara, que era de cerca de 2.000, lançou-se ao mar, do precipício abaixo, e os porcos afogaram-se. Os guardadores fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos, e de lá vieram ver o que tinha acontecido. Ao chegarem junto de Jesus, viram sentado e em perfeito juízo o possesso que tinha tido a legião, e ficaram cheios de medo. Os que tinham visto narraram o que havia acontecido ao possesso e o que se passara com os porcos. Então pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Quando ele ia subir para o barco, o homem que tinha sido possesso pediu-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: "Vai para casa, para junto dos teus. Conta-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como ter compaixão de ti." Então ele foi-se embora e começou a apregoar na Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, era número de uma segunda-feira, Correios a Brigada de São Brás, agradecer os seus favores e a sua intercessão. Já de certeza que estiveste muitos anos e já ouvistes muitas vezes falar da vida de São Brás. Por isso, não repetir ou simplesmente fazer um grande resumo para depois vos deixar a vós e a mim umas grandes considerações que, a partir da sua vida e também dos textos da liturgia da palavra do dia de hoje, nos podem ajudar. São Brás foi mártir do século III, viveu em Sebaste, na Arménia, deixou a medicina para se dedicar à contemplação e, contrariado a seu intento, aceitou ser bispo. Viveu a pobreza, foi
relacionadas com a voz, com a garganta. Ao ouvir, ainda que brevemente, estas notas e ao afirmar que São Brás é mártir, podemos ter a tentação de pensar que só as pessoas que passam por circunstâncias tão especiais como a do martírio, só essas podem ser santas. Só essas podem ser consideradas terem vivido generosamente e heroicamente o seu seguimento de Jesus Cristo. Mas, ao abrir ter presente esta nota que recordava o seu cuidado, a sua amizade com os pobres e com os doentes, e também o seu desprendimento dos bens materiais que soube usá-los em benefício do próximo. E foi assim, vivendo a sua vida heroicamente, cumprindo as virtudes, que ele se foi preparando consciente ou inconscientemente para esse gesto final de soberana entrega que é a do martírio. Caso contrário, não se sabe, não sabemos o que teria acontecido, mas sem essa generosidade que marcou a sua vida, dificilmente seria capaz de ser generoso entregando a sua vida nas mãos dos fabulosos. Isto abre-nos a todos nós as portas para pensarmos e assumirmos, porque é verdade, que todos nós estamos chamados à santidade. Independentemente da nossa condição, da nossa idade, dos nossos povos, mas entre outros caminhos concretos que temos à nossa frente, temos esse que se resume no serviço do amor ao próximo, com a mensagem da vida de São Brás, o amor e o cuidado dos pobres e dos doentes. A realidade que está ao nosso alcance e que é aí, em relação com o próximo, como nós temos que viver a nossa condição de discípulos, de seguidores de Jesus Cristo. São Brás ensina-nos o partilho das mães, muito mais porque é viável para todos a dedicação e a generosidade da sua vida, vivendo estas virtudes na sua relação para com o próximo. Das leituras que acabamos de ouvir, vou recordar uma frase da carta aos Hebreus, que depois de falar de figuras notáveis do Antigo Testamento, diz o seguinte: pela fé, essas figuras, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram os bens prometidos, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo. Pela fé. A mesma fé que nós professamos é nascida agora na nossa fé em Jesus Cristo, Messias anunciado pelos profetas, que veio ao nosso mundo para nos salvar, para nos abrir caminhos de felicidade e de serviço ao próximo. Essa fé que temos que traduzir em obras que não se resume simplesmente com as nossas orações que fazem falta para alimentar a nossa fé, mas é a fé alimentada pela oração, pelas celebrações, pela Eucaristia, pelos sacramentos. Essa fé é traduzida em obras no serviço ao próximo, particularmente aqueles que são mais carenciados pelas diferentes carências que acontecem na vida humana, no serviço a todas essas pessoas que nós pomos em prática verdadeiramente para o próximo e a realidade da nossa fé. O Evangelho de São Marcos que escutamos, depois deste relato, deste episódio curioso da vida de Jesus Cristo, sublima a atitude dos que foram avisados, informados do que tinha acontecido e a reação dos habitantes dessa mesma. Diz o texto que escutamos: os governadores fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos, e de lá vieram ver o que tinha acontecido. Vieram ver, por curiosidade, se o relato coincidia com a realidade. E continua o texto dizendo: vem cá, aqueles que tinham sido avisados, informados deste facto extraordinário,
pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Isto é, preferiram o seu bem, o seu bem-estar, o cuidado dos bens materiais, que não lhes acontecesse a desgraça de perderem toda esta quantidade de animais, que eles, efetivamente, materialmente era uma barbaridade densa e pesada, mas pediram a Jesus Cristo, pediram a Deus que se afastasse, porque podia estorbar, podia comunicar. Meus irmãos, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida teremos feito algo similar, que a nossa fé, quando nos comunica, quando dito com linguagem coloquial, quando nos entra no bolso, então preferimos que Deus esteja quieto, que Deus fique doado para nós seguirmos o nosso próprio caminho. Pediram a Jesus que se afastasse, privando-se de poderes próprios, revelando Deus da presença de Deus nas suas vidas, da possibilidade de se converterem, da possibilidade de se encontrarem com Messias. Vale a pena ter presente isto mesmo, que é uma proximidade com Deus, o amor a Deus, como nós encontramos a nossa felicidade, é no serviço ao próximo e na correta relação com os bens materiais, nós podemos e devemos trilhar, abrir esse caminho que nos conduz à verdadeira santidade. Santidade que voltava ao princípio da dignidade, santidade não consiste simplesmente nestes gestos extraordinários e isolados, mas os gestos extraordinários só são possíveis quando são libertados no dia a dia da fidelidade a Deus. Pedimos ao Senhor, por intercessão de Satanás, que o dia de hoje fique marcado pelas nossas vidas por essa especial preocupação dos outros. Não os outros ditos genericamente, mas quando falamos de pobres e de doentes, é bom que pensemos na realidade concreta da vida de cada um e de cada um de nós. Não somos doentes e os pobres que vivem a 500 km de distância, mas são, se calhar, os da nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, que precisam da nossa ajuda. E é assim, vivendo a nossa fé com obras, como nós podemos ajudar a transformar a sociedade, verdadeiramente essa dedicação aos outros, preparar aquilo que Deus nos pede, ainda que seja difícil, complicado, custoso. Pedimos ao Senhor, por intercessão de Satanás, nos ajude a viver agora ao próximo, nos ajude a cuidar também desse partido que aparece nas nossas vidas de modos diferentes, por circunstâncias mais variadas. Que assim seja. Sim, sim. Thank